Graça e paz, amados, boa noite. Nós estamos muito felizes porque você escolheu celebrar conosco nesta noite. Durante este tempo nós vamos cantar juntos, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos orar junto e como igreja nós não podemos parar. Somos uma igreja que espalha a esperança do Evangelho em Cristo. Todos os dias, em todos os lugares e em todos os sentidos. Este momento que nós estamos passando, quando não é permitido estarmos juntos, quando a única sonora que ecoa aqui na igreja é a minha voz, não é fácil. Mas, quando o som se vai, quando o templo físico não faz mais sentido, quando o medo, quando as desesperanças, as doenças, as tempestades que assolam a terra, aí eu lembro do profeta Abacuque quando ele diz: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no meu Deus da minha salvação. Então, eu, você, sua família, estamos aqui para oferecer a Deus algo de valor, algo que alegra o coração do Senhor. Não é uma canção, não é um cântico, não é o levantar das suas mãos, mas nós temos que entender o que o Senhor quer de nós. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso sentimento, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso interior como um todo. Sabe o que Ele quer de mim e de você nesta noite? É isto mesmo. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração quebrantado para Ele poder entrar em nós. Para que nós possamos entrar nos seus átrios e assim adorar em espírito e em verdade. Então, nesta noite eu desafio a você a cantar, a louvar, a adorar, a se prostrar diante do nosso Deus dizendo: Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és tudo que eu tenho, Tu és a essência do nosso louvor. Que você nesta noite tenha esse sentimento. E que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha guiar os nossos passos nessa celebração. Que o Senhor venha usar os músicos. Que o Senhor venha usar o pastor Davi, que irá trazer da mensagem dele nesta noite. E que Deus nos abençoe. Agora eu passo a oportunidade ao Ministério de Louvor, que irá entoar cânticos espirituais. Graça e paz, irmãos. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória
do Senhor Jesus, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos adorar o Senhor. Vamos adorar e dizer que Ele é grande. E Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Digno és de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias, de louvores. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias, de louvores. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Ok, meus amados irmãos, vamos dar continuidade. E a nossa igreja, ela não para. Os nossos departamentos estão se reunindo normalmente. Eu diria para vocês, até mais vezes do que o habitual. Porque a saudade está nos aproximando cada vez mais. E junto nós estamos participando, nós estamos orando, nós estamos celebrando este amor, esta graça de Deus em nossas vidas. Queremos avisar os amados que, como igreja, todos os nossos canais se encontram à disposição dos amados irmãos, informando acerca da palavra de Deus. Muitos recursos podem ser desfrutados. Aproveite nesse tempo para viver momentos diferentes na presença de Deus. Então, eu convido a você a entrar nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram. Lá você vai encontrar um conteúdo especialmente elaborado para você. Esta semana o pastor Davi vai estar todo dia entrando com a live, trazendo conteúdo, trazendo a palavra de Deus, ensinamentos. Para variar também, ele vai cantar, irmãos. Paciência, os irmãos têm que aguentar. Ele vai cantar e a gente vai louvar junto com ele. Então, venha conosco neste tempo, celebrar com alegria, celebrando a vida, celebrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você é o nosso convidado. Tem outra coisa que eu queria falar para os amados, é a questão dos dízimos das suas ofertas. Então, você pode vir aqui diretamente na igreja, as pessoas que moram aqui na circunvizinhança da igreja, ou pode entrar em contato conosco e pegar a conta bancária que nós estaremos disponibilizando para você. Então, não esqueça, você também louva e adora a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Agora eu vou passar a oportunidade para a irmã Betânia, que irá entoar um cântico espiritual. E logo em seguida o pastor Davi irá trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor e dizer que Ele é grande. Declare que o Senhor é grande, porque Ele criou todas as coisas. E é nele que está a nossa adoração nesta noite. Grande é o meu Deus, cantarei com
sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui, para trazer para nós uma coisa da parte de Deus. Desta feita, nós vamos ler um texto da Bíblia que se encontra em Romanos, capítulo 16, verso 17 e verso 18, que diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos e amigos e ouvintes, nós podemos dizer que há no mundo basicamente três tipos de pessoas. Umas que se dizem amplamente felizes, outros que se dizem não muito felizes, e outros que dizem que são felizes com momentos de tribulações. Eu nunca vi ou ouvi uma pessoa dizer que gosta de sofrer. Observe que até as pessoas reconhecidamente mais, assassinos, pedófilos, ladrões, pessoas que causaram e causam muita dor nos seus semelhantes, elas mesmas não simpatizam com o sofrimento. A gente lê um episódio nas Escrituras, onde até os demônios deduziram que o Senhor Jesus iria jogá-los já no lago de fogo, e ficaram aterrorizados com esse fato.
O sofrimento, meus senhores e senhoras, meus irmãos, faz parte do cardápio humano. Não há um só ser humano que não tenha dito, que não tenha tido e não vá ter uma experiência de dor, de sofrimento. Basta dizer que já chegamos neste mundo chorando. E nós despedimos desta vida debaixo de muita dor, se não a nossa, mas a dor acompanha neste momento de separação muitas pessoas. A despedida da morte é causada debaixo de dor. Mas como explicar o sofrimento, especialmente na vida das pessoas que nós amamos, nas pessoas que nos querem bem? A mãe não aceita nunca o sofrimento de um filho. Nós não aceitamos no coração o sofrimento das pessoas que nós amamos. Desde os dias remotos da humanidade, que o sofrimento está nesta vida. O sofrimento faz parte, acompanha, caminha o ser humano desde quando ele existe. Isso é um fato histórico verdadeiro. O estudo, a análise, a pesquisa sobre o sofrimento, a dor, vem desde os dias mais remotos da humanidade. Porém, até hoje a razão humana, até hoje a filosofia, a ciência, não tem achado explicação para a existência do mal, para a existência da dor, para a existência do sofrimento. Na teologia são tantas as adversidades, ou melhor, são tantas as divergências, digo eu, que parece alimentar mais a dor. As teologias, ensinamentos teológicos, que dizem que as dores fazem parte de um karma, ou seja, o indivíduo sofre nesta vida pagando pelas maldades feitas noutras vidas. Isso é muito sinistro, porque no juízo, no lugar de julgamento, no tribunal mais rudimentar da terra, ninguém é condenado a um sofrimento sem antes saber a causa, sem antes saber os males que cometeram. Outros dizem que a maldade, ou a dor, ou o sofrimento vem da parte de Deus. Deus manda o sofrimento para as pessoas, e aí muitas das vezes Deus é atribuído a Deus coisas que Deus nunca fez, porque Deus é essencialmente bom. Ele é a bondade em pessoa, Ele é a bondade, Ele é a fonte de toda bondade, não é? Outros dizem que a maldade ou o mal e aí o sofrimento pode ser para compensação desta vida, mas às vezes são tão desproporcionais. É evidente que o meu sermão, o título do meu sermão é sobre sofrimento, isso já está claro. No entanto, o mais agravante do sofrimento é o que, vamos dizer assim, não cabe muito no juízo. É quando a gente observa cristãos verdadeiros, pessoas boas, irmãos amados, queridos, que são excelentes cristãos, que têm uma vida pautada na palavra de Deus, pessoas que amam a Deus, que amam o semelhante, pessoas que as consideramos amorosas, amigas, generosas. E vez por outra a gente tem que ver uma dessas pessoas sofrendo coisas terríveis, sofrendo doenças horríveis, passando por problemas difíceis que a gente não compreende. E aí fica difícil de compreender como um cristão verdadeiro, que crê em Deus, que serve ao Senhor, e de maneira inesperada é tomada por um acidente ou um incidente que lhe tira a vida. Eu acho que um dos homens mais santos, mais simples e mais humilde que eu tive a satisfação de conviver um pouco com ele, foi a pessoa do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd era uma pessoa de um conhecimento fenomenal, um teólogo de mão cheia. Há quem diga que aqui no Brasil, dos teólogos radicados no Brasil, o Dr. Shedd foi o melhor expositor no Novo Testamento.
Era um homem fora de série. Apesar do seu conhecimento, ele quando pregava, quando ensinava, a sua preocupação era mais comunicar do que impressionar, e o que ele poderia fazer com muita tranquilidade. Mas era um homem de uma vida, de um testemunho fenomenal. Aquele tipo de homem que a gente diz, esse anda com Deus e Deus anda com ele. Conta-se que um dia o Dr. Shedd estava se barbeando, e quando ele estava nesse processo, a sua filha começou a olhar para ele, e ele olhou para a filha, e a filha disse assim: pai, eu só creio que o senhor é pecador porque a Bíblia diz. Mas quem conhece o Dr. Shedd acompanhou os seus últimos dias muito penoso, um homem que terminou seus dias debaixo de muito sofrimento, debaixo de muita dor. E aí nós assistimos isso, amargurados, tristes, abatidos, enquanto que ele feliz. Ele falava da sua dor como uma preparação para chegar ao seu ponto final, mas consciente de que Deus estava com ele, ele estava indo para Deus. A questão é, por que pessoas de Deus, pessoas justas, passam por sofrimentos nesta vida? Então hoje eu quero falar sobre o sofrimento, porque da alegria ninguém pede satisfação, do sofrimento ninguém exige explicação. Estou pastor há mais de 20 anos e nunca alguém me procurou para eu explicar a alegria, para explicar o gozo, a satisfação. Mas muitas das vezes eu tive que me deslocar para atender pessoas, irmãos sofridos, que estavam passando por grandes tribulações. Tive que chorar com eles, tive que orar com eles. E a questão é, porque sofre o justo? Esse é o agravante. O agravante do sofrimento não é tanto que todos sofrem. Há determinadas pessoas que são tão malignas, que o sofrimento delas pode gerar até alegria noutras. Quando sofremos por nossos atos maus, é compreensível. Mas quando homens maus sofrem, entendemos como consequência de suas maldades. Mas quando o justo sofre, quando um homem de Deus sofre, quando alguém que ama a Deus sofre, quando alguém que serve a Deus sofre, aqui está o agravante. Nosso coração não aceita muito bem este tipo de coisa. Quem serve a Deus neste mundo de forma santa, a gente espera que Deus guarde de todo mal, que Deus o ajude nas horas difíceis, que a Deus afaste dele o sofrimento, mas não é sempre assim. Não foi sempre assim. Os grandes homens de Deus da Bíblia sofreram muito. Hoje é muito difícil a gente observar irmãos queridos e amados, crentes santos, sofrendo. Como entender este tipo de coisa? A nossa mente não entende muito bem isso. Nosso coração não aceita muito bem. Na galeria dos maiores filósofos cientistas não se tem resposta sobre isso. Como entender a morte terrível dos apóstolos, daqueles homens que viveram com Jesus 3 anos, que continuaram a obra de Cristo aqui na terra? E quando a gente vai para a tradição histórica, a gente lê que Tiago, o maior, foi decapitado, Filipe torturado e crucificado, Mateus decapitado, Tiago o menor apedrejado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado numa cruz em forma de X, Tomé pendurado por lanças, Bartimeu esfolado, tudo por causa da pregação do Cristo crucificado e ressuscitado. Muito bem. E você, meu irmão, meu amigo, você que é cristão, que vive para Deus, que louva a Deus, que ensina e prega as Escrituras, que entregou sua vida àquele que disse que era o bom pastor, que cuida bem das suas ovelhas, como você encara o sofrimento? Você tem resposta que justifica o sofrimento na vida dos que amam a Deus e os semelhantes de fato? Se o título desse sermão é sobre sofrimento, a temática não pode ser diferente. E a temática seria: por que permite Deus o sofrimento na vida de um cristão? E para quê? Evidentemente, como eu sou pastor e não trabalho principalmente com a mente, mas trabalho com as Escrituras. Quem trabalha principalmente com a mente são os filósofos. Eu não vivo de fazer experiências, isso é a tarefa dos cientistas. Eu não sou um teólogo existencialista que tenta entender Deus através dos fenômenos que acontecem na humanidade. Os que se enveredam por este caminho terminam querendo explicar um Deus fraco, impotente, ignorante, que na sequência pode até se tornar
ateu, ou no mínimo à toa acerca da revelação. Eu particularmente creio nas Escrituras Sagradas como revelação de Deus, e como creio que Deus se revelou, e como creio que a Bíblia é a palavra de Deus, honestamente eu tenho que tentar buscar na Bíblia uma resposta para essa pergunta: por que sofre o justo e para que Deus permite o sofrimento na vida de um justo? Eu quero justificar esta busca na compreensão nas Escrituras baseado em apenas um argumento. O argumento de que Jesus disse aos religiosos da sua época: errais em não examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse é meu argumento. Se eu não creio em Jesus Cristo, eu vou crer em quem? Eu simplesmente creio porque se Ele curou cego, surdo, mudo, aleijado, ressuscitou pessoas, tirou tanta gente do sofrimento, Ele deve ser a maior autoridade neste assunto. Então, nessa questão, o que diz a Bíblia sobre o sofrimento de um cristão? Por que o sofrimento de um cristão? Primeiro, segundo a Bíblia, nós sofremos primeiramente porque estamos no mundo pecaminoso. O pecado de Adão, essa história de sofrimento, começou no Éden, começou já no seu habitat. A Bíblia Sagrada diz: maldita será a terra por causa do pecado do homem. Isso está em Gênesis. Todo sofrimento começou no jardim do Éden, quando nossos pais pecaram contra Deus. Este pecado foi tão grave que implicou na maldição da própria terra. Já que a terra foi criada para o homem e este deveria administrá-la, mas agora o pecado de Adão veio sobre a terra, bagunçou a terra, estragou a terra, a natureza pecaminosa passou para todos os homens, e no final deste sermão eu voltarei a este assunto. Então, os pecados dos nossos pais trouxeram consequência à nossa natureza física. Por causa disso, envelhecemos, adoecemos, sofremos e morremos. Devido a isto, o mundo se tornou também muito perigoso. Os descendentes de Adão se tornaram corruptos. E porque corruptos se tornaram, eles se tornaram orgulhosos, avarentos, assassinos, mentirosos, enfim, pecadores. Os maltratos do homem com a terra por ganância podem também trazer terremotos, maremotos, pragas e pestes. Todos, inclusive os bons e maus homens, estão debaixo deste sofrimento, ou destes sofrimentos, segundo a Bíblia, porque estamos na terra e não no céu. Quando cristãos, somos filhos e herdeiros, mas só tomamos posse das coisas de Deus, no sentido absoluto, depois dele criar novos céus e nova terra, e estivemos para sempre com ele. Esta é a explicação bíblica primeira, porque o sofrimento tomou conta do globo terra. Ainda por cima, as Escrituras dizem que anjos se rebelaram no céu, e Deus os derrubou, e eles vivem a atormentar os moradores da terra. Lembra-se de Jó? Quem conhece a história de Jó sabe disso. Por causa de um anjo rebelde, Deus permitiu sofrimento na vida de Jó, sem ele ter feito por merecer, porque o testemunho de Deus diz que Jó era um homem temente a Deus, que fugia do mal. Então veja bem, é um testemunho de dar inveja a qualquer cristão nesta vida, fiel, temente a Deus e fugia do mal. Mesmo assim, Deus permitiu que aquela terrível tribulação tomasse conta de Jó. Então, meus irmãos, não se iluda, não deixe ninguém lhe enganar nesta terra, lhe iludir. Não deixe pregadores antropocêntricos que ensinam que Deus tem a obrigação de não deixar a doença chegar, a pobreza chegar. O apóstolo Paulo era pobre de maré, pobre, passou fome, necessidade, e todos eles, irmão, com exceção de João, entre os apóstolos, só eles não foram só João não foi martirizado, né? Jesus já avisou: neste mundo tereis aflições. Mas vem a segunda pergunta: por que o Senhor permite tribulações? É o que nós respondemos, mas para quê? Nós aprendemos na Bíblia que Deus não faz nada e não deixa nada acontecer sem um propósito. Então tem que ter um propósito. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 3, 5, 3 a 5. É curioso, irmãos, por quê? Porque nós esperamos que a tribulação produza impaciência. Nós esperamos que a tribulação produza reclamação, apavoramento, desânimo, medo, depressão. É isso que a gente espera de uma tribulação. No entanto, meus irmãos, a Bíblia diz que o cristão é diferente. No cristão, a tribulação tem um efeito diferente do que tem efeito na vida do homem que não tem Deus. A Bíblia diz que a tribulação na vida de um cristão produz, ela termina sendo proveitosa, porque esse cristão vai amadurecer, ele vai melhorar a sua vida cristã, ele vai servir mais a Deus. Alguém já disse assim, que o sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Ou seja, veja bem, uma tribulação que vem sobre a terra, para as pessoas que não têm Deus, para as pessoas que não têm Cristo, para as pessoas que não conhecem, não têm esperança da vida eterna, para as pessoas que não conhecem as promessas de Cristo, pode ter causas danosas, pode desesperar as pessoas, pode atribular as pessoas de tal maneira que elas podem até tirar a própria vida. No entanto, o cristão, ele mantém a calma e ele espera pacientemente na ação do seu Senhor. Quanto àqueles que não têm Jesus, o desespero bate e não deixa barato. Por quê? Porque tem efeito desastroso. É como o sol que endurece o barro. Já o cristão é diferente, ele procura a Deus, ele lembra das promessas de Deus, ele sabe o que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele sabe das promessas de Cristo, os sofrimentos não lhe pegam de surpresa, porque Jesus já tinha avisado que neste mundo eles teriam tribulações, mas o mesmo Jesus disse assim: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o cristão sabe que Cristo está com ele, o Espírito Santo mora nele, Deus é seu companheiro, e se Deus já venceu na pessoa de Jesus as tribulações, certamente Jesus irá ajudar para que esse cristão passe na tribulação e ainda por cima tenha ganho, porque diz assim, não é, que a tribulação na vida de um cristão produz paciência. Há determinadas coisas, irmão, nesta vida que precisamos de paciência. Não sei se você já notou, mas há pessoas, há machões, há brabões nesta vida que quando estão doentes recebem, se portam com tanta paciência. Às vezes tudo que precisava era uma tribulação. Você já prestou atenção àquele bandido armado que fica mostrando a arma, desafiando as autoridades? Quando aquele machão está preso, vira uma moça, vira alguém tão simples, vira pessoas tão... Por quê? Porque a tribulação também serve para dar paciência, para trazer calma. Às vezes não temos paciência em ficar 2 horas, mesmo como cristãos, no culto. Às vezes nós não temos paciência para louvar a Deus durante meia hora, 1 hora. Às vezes não temos paciência, tem irmãos que não têm paciência para ouvir uma pregação de 1 hora. Às vezes acontece isso, mas observe bem, estamos debaixo de uma tribulação, estamos debaixo de uma situação difícil, em que não podemos, em comunidade, em conjunto, com um ajuntamento, estar no lugar só. Então tem tanto irmão agora que está com saudade do culto. Essa tribulação, essa dificuldade trouxe saudades, trouxe agora o que? Produziu neste cristão uma coisa boa, não é? Tem pregador que não tem paciência de estudar o texto como deve ser estudado. Faz sermão de todo jeito, outros pregam só esperando a graça de Deus, e o seu sermão se torna só na graça de Deus que a gente escuta determinados sermões. Nada melhor, irmão, do que uma tribulação para trazer paciência, para fazer as coisas de Deus com paciência e diligência. E daí para frente é só lucro, porque Paulo diz que esta paciência traz experiência. É com a experiência, é com a paciência que se analisa as coisas. É com paciência que não se queima etapas importantes. É com paciência que se testa as coisas. É com paciência que as coisas são feitas devagar. E as coisas feitas devagar ficam mais bem feitas. Lembra do ditado? A pressa é inimiga da perfeição?
E para não ter pressa, precisa ter paciência. E as coisas feitas com paciência gera experiência, é o que o texto diz. A paciência gerada da tribulação nos leva ao esforço, no que temos que fazer com capricho. Logo, com paciência, experimentamos, refazemos, e isso nos dá experiência, que nos dá autoridade no assunto, naquilo que fazemos, e a experiência nos torna maduros, mestres, instrutores, que passa o conhecimento para outros, que pode ajudar outros. Então a paciência traz também a experiência, e a experiência traz a esperança, que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, diz o apóstolo Paulo. A tribulação traz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. É nos sofrimentos que se constrói heróis, é nos sofrimentos que grandes homens são forjados, é o sofrimento que prepara muita gente, leva muitas pessoas a se desenvolverem na vida. A esperança nas promessas do Senhor, essa é a bênção de Deus para que vem debaixo da tribulação. Não é na tribulação que nós nos lembramos do que Jesus passou, do que Ele faz, do que Ele prometeu, das coisas que Ele nos advertiu, e também de que tudo ia terminar bem. Aqui está um dos motivos porque Deus permite sofrimentos na vida de um cristão. Veja o sofrimento que os homens de Deus passaram: José, Jó, Jeremias, Paulo, o próprio Senhor Jesus. Tudo isso nos traz esperança. Estamos em tribulação, não vamos nos comportar como os que não têm esperança. Isso não é procedimento de crente. Na tribulação, quem não tem Jesus murmura. Na tribulação, quem não tem Jesus desespera. Na tribulação, quem não conhece o Deus da Bíblia pode entrar até em parafuso, esbraveja, escarnece. Isso não é coisa para o crente. Na tribulação, o crente vai buscar a consolação no Senhor. Nisso não é para nós. O crente, quando Deus permite nele a tribulação, ele vai na tribulação ganhar paciência, experiência e esperança. Por isso que Deus às vezes permite a tribulação entre o povo de Deus, naqueles que Ele serve, para que eles amadureçam na fé, para que eles cresçam em Deus, para que eles tenham experiência com a palavra de Deus, e assim aumente a sua fé. E a experiência trabalhando na obra de Deus, além de ajudar pessoas, aumenta a esperança da solução e do galardão da recompensa. 2. Porque para que Deus permite a tribulação na vida de um cristão? Para provar e para forjar o seu caráter. Então, veja o que a Bíblia diz. Em Deuteronômio 8, de 1 a 3, diz assim: todos os mandamentos que vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce experiente, ninguém nasce capacitado. Entre os nossos primeiros anos, até chegarmos nos últimos anos da nossa vida, nós passamos por várias fases. A fase da dependência, a fase do aprendizado, a fase das provas e a fase da colheita. Em todas estas fases, elas são cobertas por sofrimentos. Não é? O sofrimento da mãe e do pai, acordando de madrugada com o menino querendo mamar. O sofrimento do adolescente, tendo que acordar cedo para ir estudar. Às vezes acorda até debaixo de um puxavanco do pai. O sofrimento do jovem, estudando dia após dia, noite após noite, para ter uma boa nota no Enem. Estudar dia e noite para prestar concurso. O sofrimento do pai de família, que tem que acordar cedo para trabalhar, para pegar no pesado, não é? 5 ou 6 vezes na semana, para poder manter sua família. Em tudo há cuidados, em tudo há diligência, em tudo há esforço, e em tudo, de certa forma, há sofrimento. É assim, é a vida.
sempre foi assim. Há esforços, há correções, acompanhados de sofrimentos. Muitos atletas não entendem porque, às vezes, o treinador, o preparador físico é tão exigente. Não entende porque os leva a exercícios que os deixa exaustos, doídos, quebrados. Trata-se de um treinamento, porque lá na frente há provas, há lutas que ele precisa estar forte o suficiente para poder enfrentar e vencer. Mesmo os adultos, mesmo depois de tudo aprender, temos que entender que continuamos sendo limitados e falhos, e por vezes esquecemos que tudo que somos e temos tem a ver com Deus. Esse é um dos motivos porque Deus permite o sofrimento na vida de um cristão, porque há lutas na frente que ele precisa estar forte para enfrentar. Ele nos criou, Ele criou a terra com tudo o que precisamos, mas às vezes nós nos acomodamos de tanta maneira, de tal maneira, e ficamos arrogantes no nosso coração. A estupidez às vezes da nossa razão, vez por outra, nos leva a negar a glória de Deus. E aí a estupidez de uma razão pecaminosa e um coração embebedado pelo pecado faz com que Deus nos permita uma situação de vexame, de perdas consideráveis, de situação difícil, de humilhação, que nos leva a amargar nossa impotência, nossa limitação. Só aí é que nós enxergamos o ponto de ver o mal que estava interiorizado no coração e se materializou nas nossas práticas. E aí é que nós voltamos para Deus pedindo perdão. Voltamos às vezes quebrados, moídos, destruídos, porque Deus permitiu uma tribulação. E Deus que é misericordioso, vem em nosso socorro. E quando isso acontece, a gente experimenta os milagres de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus. E pode ser tão maravilhoso que a gente agradece a todos aqueles sofrimentos que passamos, para que Deus permitiu, para podermos agora crescer e experimentar a bondade e os milagres de Deus. Paulo foi levado ao terceiro céu e ficou muito orgulhoso disso. Se ensoberbeceu, diz a Bíblia, como quem se tivesse mais importância do que os outros apóstolos. Nesta hora, a Bíblia Sagrada diz que Deus lhe permitiu uma tribulação que ele chamou de espinho na carne. Uma tribulação que ele chamou de mensageiro de Satanás. Que lhe humilhava todos os dias. Paulo pediu 3 vezes para que Deus lhe livrasse dessa tribulação, desse espinho, desse mensageiro. Deus disse que não. Deus disse que aquilo seria para que Paulo baixasse a bola, para que Paulo agora voltasse ao seu estado de humilhação, como Deus queria. Paulo ficou nessa situação. Às vezes, irmão, acontece conosco. Nós pensamos que somos o que não somos, que temos o que não temos. Às vezes Deus nos abençoa e nós aproveitamos estas bênçãos, mas às vezes essas bênçãos nos deixam prepotentes, orgulhosos, e aí vez por outra Deus tem que permitir alguma coisa para nos equilibrar, uma tribulação, uma perda. Por isso que Deus permite, para que às vezes na tribulação nós possamos amadurecer em Deus, crescer em Deus, voltar de um caminho esquisito, estranho aos caminhos de Deus. A tribulação, Deus as usa muitas das vezes para ajudar os seus filhos a serem equilibrados, a serem maduros, não é? Para que a gente possa viver conforme a sua vontade. É assim que funciona. Quantos cristãos, irmão, no início da fé eram tão eloquentes, liam a Bíblia, não perdiam os cultos, era compromissado, louvava a Deus com gozo, tudo era prazeroso. Deus abençoou esses irmãos na terra, esses queridos irmãos com bênçãos materiais, e eles foram esfriando. Nem mesmo para abençoar a obra de Deus, contribuir com a obra de Deus, se importam mais. Esses irmãos começam agora a perder, a negligenciar a escola dominical, culto de doutrina. Esses irmãos agora estão fogados demais, estão numa situação que não estão querendo, não sabendo se comportar, porque se Deus abençoou, era para se tornar mais fervoroso, não é? Foi baseado nisso que o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. Diante, irmão, da situação em que estamos, onde não pode ter ajuntamento nos templos, os crentes que estão lendo a Bíblia aumentou. O número de pregadores que estão ensinando, produzindo mais sermões, aumentou. Mais estudo, tem gente que só lia a Bíblia vez por outra, agora está lendo mais a Bíblia, está fazendo mais a obra de Deus, está com saudade do culto, está
Agora, procurando mais a comunhão com Deus, não é? Porque às vezes o nosso amor esfria porque por causa das coisas desta vida, por causa das presas desta vida, e Deus às vezes tem que trabalhar para que o nosso amor volte a ser como antes. Tem hora que nós temos que repensar a nossa vida cristã. Porque não lê mais a Bíblia, porque perdeu o prazer de adorar a Deus junto com os irmãos, porque perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Nesta situação temos que voltar ao primeiro amor, aquele que nos amou primeiro. E às vezes Deus permite situações que nos deixam seus pés no chão. E aí, onde nós voltamos, é quando nós nos voltamos para Deus, para um recomeço. Há coisas na Bíblia, irmão, que parece contraditório. A Bíblia está falando, fala coisas que às vezes a gente não combina, a razão não entende. Quando a Bíblia diz que Deus não muda, não é? E a Bíblia diz que Deus muda, como entender isso aí? Mas quando a Bíblia diz que Ele não muda, no exame mais aprimorado da Bíblia, nós descobrimos que Deus não muda na sua essência. Ele é onipotente e nunca deixará de ser onipotente. Ele é onipresente e nunca deixará de ser onipresente. Ele é Deus imutável. No entanto, a Bíblia diz que Deus muda. Como entender isso? Deus muda, irmão, muitas vezes em relação a nós. Às vezes Deus resolve nos castigar por causa dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Deus resolve nos punir. Às vezes Deus se afasta de nós. Às vezes Deus permite uma tribulação por causa da nossa arrogância espiritual. Mas quando o crente, diz a Bíblia, ele sente, ele se enxerga e ele volta-se para Deus e arrependido pede perdão, a Bíblia diz que Deus muda de atitude, Deus retorna a abençoá-lo, Deus vem com suas misericórdias, Deus vem e o ajuda, e o levanta, e o abençoa, e o enriquece outra vez. Ele tem, esse nosso Deus é dessa forma. Nós temos que ter muito cuidado para não dar mais valor ao pão da terra do que o pão do céu. Não é? Jesus disse a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós nos encantamos com as coisas desta vida, com os valores desta vida, com a vaidade desta vida, que nos leva a dar um super valor a estas coisas e fazer isso em detrimento da obra de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos uma tarefa na terra, nós temos um trabalho a realizar, e às vezes as coisas da vida nos deixam preguiçosos quanto às coisas de Deus. A expressão da Bíblia é: tome cuidado para não achar que o pão da terra é mais importante do que o pão do céu. Satanás fez essa proposta para Jesus. Jesus nasceu no lar pobre, viveu de maneira muito precária, humanamente falando. Ele dependia das pessoas para abençoar o seu ministério. Mas a Bíblia diz que ele foi provado, ele foi testado, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo olhou para ele e disse assim: eu mando em tudo que tem debaixo da terra. Todos os reinos me pertencem. E ele olhou e disse: que tal tudo isso para você de joelho me adorar? E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. E ele usou a expressão do salmista: nem só de pão vive o homem, mas de toda comida que vem de Deus. E por causa dessa rejeição, depois anjos do céu vieram e serviram o seu Jesus. Nesse sentido, irmão, nós temos que aprender com Jesus. Precisamos imitá-lo. Amar a Deus é cumprir a missão, é fazer a obra de Deus. Não há nada maior na terra, não há riqueza maior, não há glória maior que esta, aqui, de fazer a obra que Deus nos entregou. Será, irmãos, que estamos fazendo isso? Deus às vezes permite situações difíceis, situações complicadas, só se for para o nosso bem. Mas olha só, em vista ao nosso bem espiritual. Deus nos prova quando, irmão, diretamente trata conosco. Mas Ele também nos prova quando indiretamente nos permite situações difíceis. Diz a Bíblia: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. A sequência dos pensamentos nesses textos é uniforme. Há uma sequência profunda na conceituação de que Deus está dizendo. Aflições, sofrimentos, dificuldades trabalham como elementos purificadores da vida do cristão, como elementos disciplinadores na vida do cristão. Estamos em dias desagradáveis, não é? Presos, incubados, limitados, temerosos. Algumas coisas que não iam bem dentro de nós agora estão sendo postas em harmonia. Agora estão sendo
feitas, ajustadas, para que voltemos à normalidade que Deus nos quer. Às vezes Deus permite pobreza para nos levar a uma riqueza. Ele permite às vezes pobreza ou perdas materiais para que tenhamos riqueza ou ganhos espirituais, para nos tornar ricos nele. Às vezes Deus permite um vírus com uma vida biológica para nos afligir na vida biológica, para podermos se aperceber dos vírus espirituais que às vezes estão em nossa vida espiritual, e assim vem a sua purificação, não é? E noutros vê a ameaça de um vírus espiritual e permite a ameaça para que possamos nos alimentar melhor, para aumentar nossas defesas espirituais. E é assim que usamos a palavra de Deus como remédio ou como vacina. Terceiro, para que Deus permite as tribulações na vida de um cristão? Primeiro, Deus permite a tribulação visando a glória dele e nos preparando para bênçãos maiores. Veja o que a Bíblia diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Romanos 11:36. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Há livros, irmãos, capítulos e versículos na Bíblia que é de difícil compreensão, não muito fácil a compreensão, a interpretação às vezes, e já tem outros textos na Bíblia, livros que são de muito fácil interpretação. Acontece aquilo que a gente chama de interpretação instantânea. Às vezes tem textos na Bíblia que o sentido está explícito, claro, está patente, não é? Quando nós lemos e ouvimos, não precisamos gastar muito tempo com investigação, análise desse texto. Não é necessário aquela ciência que nós chamamos de hermenêutica, mas não é assim com todos os livros e capítulos da Bíblia. Há versículos na Bíblia, há livros na Bíblia que não são tão fáceis de entender. Um exemplo disso é o Apocalipse, né? Esse livro também, o livro escrito aos Hebreus. O livro escrito aos Hebreus, carta aos Hebreus, quem não lê bem, não entende bem o Levítico, não vai entender bem Hebreus. O Apocalipse, quem não entender muito a linguagem, não estudar muito a linguagem simbólica do Apocalipse, pouca coisa vai tirar do Apocalipse, não é? Tem literatura, irmão, o Apocalipse é uma literatura majoritariamente simbólica. E o livro dos Hebreus, nós precisamos muito bem conhecer o livro de Levítico, não é? Quem não conhece terá dificuldade de entender algumas coisas neste livro. Tem versículos também na Bíblia, não é, que não nos traz dificuldade alguma de compreensão quando nós lemos. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há dificuldade de entender esse texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É outro texto muito claro, explícito. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses versículos são claros, são explícitos, não é? Não tem dificuldade, qualquer criança pode entender. Mas há textos na Bíblia, irmãos, que não são muito fáceis de entender. Há textos na Bíblia que a gente fica pensando: meu Deus, o Senhor quis dizer mesmo, quis escrever isso mesmo, quis falar isso mesmo. A gente fica meditando. Você vê Deus pedir para que o homem mate seu filho para ele. Como você vai aceitar isso? Como entender? Como os termos de um juiz entender uma coisa dessa? Você vê Deus mandando um profeta andar nu dentro de uma cidade. Você vê o Deus pedindo permitindo que Jó seja tribulado pelo diabo, que ele tire tudo que Deus lhe deu, lhe abençoou. São textos difíceis de entender. O texto que nós lemos aqui, não é? O texto que nós lemos de Romanos 11:36, que diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente, amém? Paulo está dizendo que tudo que Deus faz para ele mesmo, faz para a sua glória. Ou seja, em outras palavras, Deus não faz nada primeiramente para ninguém. Um sociólogo, um estudante secular vai dizer que esse Deus é muito egoísta, vai dizer que esse Deus é o centro demais, vai dizer que esse Deus não está aí para os seres humanos, mas não é isso. É que o nosso Deus, Ele é o Deus pleno e absoluto em todas as coisas. E o absoluto não pode fazer primeiramente para o relativo. Ele faz tudo para Ele, para que tudo seja perfeito nele. Agora, na proporção que Ele vai fazendo tudo para Ele, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos curando, vai nos abençoando, vai fazendo as coisas por nós que nós não podemos fazer. No entanto, tudo vem dele e para ele. E o segundo texto que nós lemos de Romanos 8:28 diz assim:
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem isso aqui, irmão. Deus faz para ele, e o que ele faz para ele coopera para o nosso bem, lhe alcança no interregno da ação de Deus. Esse texto de Romanos é um dos textos que, se lermos com cuidado, descobriremos que não é isso que o nosso coração diz e quer. Esse texto é muito forte para o nosso coração e razão. Esse texto parece dizer que tudo que acontece na vida de um cristão verdadeiro, e o cristão verdadeiro é o que ama a Deus, tem um fim positivo. Ele receberá por causa daquilo, e seja lá o que for, uma coisa que vai contribuir para o seu bem, da parte de Deus, que pode evitar o mal sobre nós. Veja bem, ele às vezes não evita, e da nossa parte que não queremos o mal, e até oramos a Deus, como Jesus mandou: livra-nos do mal, ou do maligno. Há males que ele não livra. Que podemos dizer desse texto então? Estamos passando, irmão, por um terrível mal, um vírus que causou uma pandemia. Será que já podemos dizer alguma coisa sobre este mal que sobreveio sobre o mundo, que está colocando todo mundo de joelho, que o mundo todo está agora incubado, o mundo está temeroso, que já contagiou muita gente e já matou outras? Diante desse texto, nós podemos afirmar que quem de fato e de verdade ama a Deus, saiba que isso vai contribuir para o seu bem. Neste sentido, as tribulações servem como exercício da nossa alma, agora recriada, vivificada, nascida de Deus, para a glória de Deus. Segundo, vamos buscar na Bíblia algumas consequências do sofrimento na vida de servos de Deus. Você se sente, irmão, um cristão forte? Você está preparado para as tribulações desta vida? Espere chegar a você uma tribulação que você vai descobrir. Às vezes nós nos sentimos muito fortes, e aí é que nós estamos fracos. Por quê? Porque nós não podemos entender que nós podemos por nós mesmos suportar todas as coisas. Mas por outro lado, nós sabemos que o Espírito Santo mora em nós, que Jesus está conosco e Ele já venceu o mundo. Então, até onde vai a sua adoração? Até onde vai a sua obediência? Deus prova os seus através de tribulações. Até onde, meu irmão, você está disposto a sofrer por Jesus e continuar firme na presença dEle, servindo a Ele com alegria? O cristão verdadeiro, irmão, não é surpreendido com as coisas mais desta vida. Pode até entrar em dificuldades, mas os crentes que conhecem as Escrituras dizem como Jó, que tinha perdido tudo, que sepultou 10 filhos no dia só, que estava com câncer de pele, e que a mulher mandou ele apostatar da fé e morrer. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, disse Jó, nele confiarei. No fim, irmão, Deus resolve a situação de Jó, lhe restitui em dobro o que ele tinha antes. Então tudo que ele passou serviu para o bem dele. Daniel, meu irmão, pare de orar. Foi o que disseram a Daniel: Daniel, você pare de orar durante alguns dias. E Daniel não parou. Foi jogado na cova dos leões e se tornou, meus irmãos amados, aquele homem cheio de fé mais ainda, porque Deus o livrou da cova dos leões, livrou da ferocidade dos leões. Daniel saiu vitorioso daquele lugar que seria sua última tribulação nesta vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens fiéis a Deus, na hora de apostatar, foi o que disseram: Sadraque, você tem que negar o seu Deus, tem que se ajoelhar, tem que mudar de adoração, tem que mudar de Deus. E eles disseram: nunca. Veio a tribulação, jogaram ele na fornalha, e foi assim, irmão, que esses 3 jovens experimentaram aquela grande tribulação. Mas Deus, por outro lado, estava com esses jovens, e eles experimentaram pela primeira vez nesta vida um sistema de ar-condicionado. Por quê? Porque Deus nos guarda na tribulação, porque Deus permite a tribulação, mas não permite que a tribulação nos destrua, nos consuma, nos aniquile absolutamente. Todas as coisas terminam contribuindo para o bem. Está em tribulação, meu irmão, ore. Está em tribulação, cante. Está em tribulação, confie. Está em tribulação, lembre-se das promessas do Senhor. Tudo vai terminar bem. Isso vai contribuir para o bem, para aumentar a sua fé.
a sua paciência, a sua experiência e a sua esperança. Fique firme, se necessário for, ande com a tribulação, dando glória a Deus. No entanto, ore para que Deus lhe livre da tribulação, mas ore também para Ele lhe dar graça. Muitos crentes dizem que não sabem, como aqueles 3 jovens, como é que Daniel passou por aquela tribulação. A Bíblia responde: graça. Paulo só suportou a tribulação daquele espinho por causa da graça de Deus. Está difícil, meu irmão, está quase insuportável, peça a graça de Deus, porque a graça é melhor do que a sua vida, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada deixa muito claro: os que estão em Cristo são muito mais do que vencedores. Sei que está difícil para muita gente de Deus essa época. Muitas pessoas estão perdendo dinheiro, muitos irmãos estão perdendo seus trabalhos, outros estão contaminados. Não está fácil. É hora de você confiar. É hora de você levantar seus olhos para o céu e dizer: de onde vem meu socorro? E a resposta é simples: seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Ele sabe como cuidar da terra. Ele sabe como proporcionar as bênçãos que você precisa. Então continue na presença de Deus. Pregue para a glória de Deus. Continue cantando para a glória de Deus. Orando para a glória de Deus. Contribuindo para a obra de Deus, para a glória de Deus. Continue louvando ao Senhor. Continue mesmo na tribulação alegre, porque você vai morar no céu e ninguém vai impedir isso. Essa é a maior das bênçãos. Jesus disse: alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Fique tranquilo. Aconteça o que acontecer, diz as sagradas Escrituras, será para a glória de Deus e vai cooperar para o seu bem. O sol que endurece o barro é o mesmo que amolece a cera. Muitos se escandalizarão desse tempo. Muitos que se dizem cristãos não vão voltar mais para as igrejas. Muitos que se diziam fiéis vão voltar atrás, vão desmanecer. Talvez tenha gente que se dizia cristão e agora está gostando de ver o templo fechado. Não é? É sol da tribulação sobre o barro, é palha, é joio. Mas você que teve um encontro de fato e de verdade com o Senhor Jesus, que não é um religioso, é um cristão que nasceu de novo, a tribulação será como o sol que amolece a cera. Você continuará fiel, você não vai ver a hora de voltar para adorar o Senhor. Nada lhe impedirá de você cumprir suas obrigações na presença do Senhor. E lá na frente, assim como Deus fez com Jó, poderá fazer com você. E você saberá que seu Deus não permitiria jamais que a tribulação lhe destruísse, acabasse com você. Mantenha-se na paz, fique tranquilo, fique com as palavras de Jesus. Tenho-vos dito isso, disse Jesus, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 3:36. Se Ele venceu e está com você, está comigo, está conosco, nós somos vencedores. O sucesso, irmão, sempre foi de Deus e do seu povo. O livro do Apocalipse existe para dizer para nós que no final o rei irá vencer e o seu povo também. O noivo irá vencer juntamente com a sua noiva. Nós venceremos em nome de Jesus. Nós somos soldados da cruz, fumo a ser heróis da fé. O sucesso é nosso. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. No fim, Deus será glorificado e você, meu irmão, será recompensado. Que Deus lhe ajude, lhe abençoe, lhe guarde e que você permaneça fiel, tenha paciência. Na paciência aprenda a ter esperança e aumente a sua experiência, porque no final tudo vai redundar para a glória e louvor do nome do Senhor e a sua felicidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo e amado, nós te agradecemos, ó Deus, até pelas tribulações, porque elas vão servir, ó Deus, de combustível para aumentar a nossa fé, para buscarmos mais ao Senhor. É nas tribulações que nós nos lembramos do Deus de Israel, do Deus que tirou Israel do Egito. São nas tribulações que nós lembramos de todos os teus feitos maravilhosos e continuamos confiando. Nos ajuda o teu povo, ó Deus, a passar nesta tribulação com fidelidade. Passar nessa tribulação e guardar a fé. Passar nessa tribulação, Senhor, e tirar lições para a vida. Passar nessa tribulação confiante no Senhor.
Nos ajuda, ó Deus, como teu povo, porque nós somos precisados e sabemos que sem ti nós não somos nada, mas também sabemos que tu estás conosco, então nós podemos tudo. Nos ajuda e abençoa, é que nós te pedimos no nome santo de Jesus, e que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações de comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Amém. 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 Tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.